Bora lá, galera. Espero que vocês estejam descansados. Nós vamos falar agora sobre magnetismo. Magnetismo é uma área da física que vai dar um pouquinho de problema, principalmente quando a gente começar a evoluir no assunto. Mas se você se concentrar, se você se dedicar nessa parte introdutória, posso garantir que a chance de sucesso nisso aqui vai aumentar muito. Então, basicamente, como é que surgiu a história do magnetismo? Na Grécia, na cidade de Magnésia, eles perceberam que algumas pedras, que eu coloquei aqui entre parênteses, pedras, que eram atraídas por alguns metais, que são o ferro, níquel e cobalto. Então o ímã atrai qualquer metal? Não, só ferro, níquel e cobalto. E também algumas ligas metálicas, desde que sejam formadas por esses caras. Tá legal? Então, guarda isso, o ímã não atrai qualquer coisa. A representação mais básica e mais popular do ímã é como uma barra que possui um lado que nós chamamos de sul e outro lado que nós chamamos de norte. Esses caras, sul e norte, são os famosos polos magnéticos. O que é um polo magnético? É a região onde o magnetismo é mais intenso. Beleza? Então, eu vou colocar uma pedrinha de ferro, uma bolinha de ferro aqui, vou colocar uma bolinha de ferro aqui e vou colocar uma bolinha de ferro aqui. Cara, essa bolinha de ferro vai ser atraída por todas as direções do ímã, mas onde ela vai sofrer a maior interação vai ser aqui. Por quê? Porque ela está próximo do polo. Não esquece, o polo magnético é onde a interação é mais forte, a força magnética é mais intensa. Beleza? Essas linhas verdes que eu coloquei aqui são chamadas de linhas de indução magnética ou linha de campo magnético. Diferente do que aparenta, essas linhas não começam no polo sul e acabam não começam no polo norte e simplesmente acabam no polo sul. Elas continuam por dentro do ímã. São como se fossem anéis. Beleza? Então, do lado de fora, a linha de campo vai do norte para o sul. Do lado de dentro, o campo magnético vai do sul para o norte. Mas o que importa para a gente? É sempre o lado de fora. Não esquece, o campo vai nascer no polo norte e vai sempre para o polo sul. Não esquece isso. Essas setinhas pretas que eu coloquei aqui são as famosas linhas de vetor de indução magnética, ou simplesmente vetor de campo. São vetores, obviamente, né, como o nome já diz, são as setinhas que tangenciam, elas vão dando orientação para a linha magnética. Beleza? Então, não esquece, onde é que o campo magnético vai estar saindo? No norte. Onde é que ele vai estar entrando? No sul. Beleza? Se eu por acaso pegar uma bússola e colocá-la aqui, peguei a bússola, botei ela aqui. Peguei outra bússola, botei aqui. Peguei outra bússola, coloquei aqui. Qual é a função da bússola? Te dá uma orientação. A gente usa a bússola para se orientar. Mas como é que essa bússola funciona? A bússola possui uma agulha imantada, que é o seu ponteiro. O que significa isso? A bússola é um ímã. Então, quando você coloca a bússola em uma região qualquer, essa agulha vai se alinhar com o campo magnético. Então, o campo magnético está assim. O campo magnético está assim. A bússola se alinha com o campo magnético. E ao fazer isso, ela vai ter que respeitar a relação que você já conhece da atração e repulsão. Como assim? Você vai falar que os polos opostos sofrem atração e os polos semelhantes sofrem repulsão, igual que acontecia lá em cargas elétricas. Beleza? Então, norte repele norte, sul atrai sul. Então, se eu coloco a minha bússola aqui, eu vou dizer que o lado norte da bússola vai apontar para o sul. O lado sul da bússola vai apontar para o norte. Aqui, lado norte, sul. Aqui, lado norte, sul. Não esquece, a bússola sempre fica alinhada com o campo magnético, sendo que o seu lado norte vai ficar na direção do polo sul. E o seu lado sul vai ficar na direção do polo norte. Show de bola? Qualquer coisa, volta esse vídeo ou manda sua dúvida para mim. Então,
Inseparabilidade dos polos. Pensa que você tem aqui um ímã, norte e sul. Eu simplesmente vou quebrar esse ímã. Quando eu quebro, que é intuitivo a gente pensar, pô, aí o meu ímã é só polo norte, só polo sul. Não. O que acontece é que o ímã naturalmente se recombina. Onde ele perdeu um polo sul, ele cria outro. Onde ele perdeu o polo norte, ele cria outro. Não fica necessariamente dessa maneira, tá certo? Vai depender de outras coisas, a nova configuração. Mas basicamente o que eu quero dizer é, nunca vai haver um ímã que seja só norte ou um ímã que seja só sul. Isso aqui fala sobre a inexistência de monopolos magnéticos. Certo? Você nunca vai ter um ímã que só tenha um polo. Ele sempre precisa ter dois. Eles são chamados dipolos. E o magnetismo da Terra? Como assim? A Terra é um ímã gigante, né? Tanto é que você usa a bússola para se orientar no nosso planeta. Devido ao movimento dos metais retidos no interior do nosso planeta, você cria uma movimentação de cargas elétricas que, consequentemente, gera um campo magnético. Mais para frente a gente vai falar disso com mais calma. Mas, por enquanto, entende que a Terra é um ímã. Só que esse ímã é o seguinte, quando você pega uma bússola e coloca em qualquer região do planeta, a gente fala o quê? Ó, isso aqui é fora da Terra, tá? Não é dentro da Terra. Não, é sobre a superfície dela. Então, se eu pego o ímã e coloco aqui, nós sabemos que a ponta norte do ímã aponta para cima. Tanto é que nós chamamos lá em cima de polo norte, lá embaixo de polo sul. Mas se lá em cima é norte, por que a bússola aponta para o norte? Porque esse norte é um norte de orientação. É o chamado norte geográfico. Assim como aqui embaixo é um sul geográfico. É só uma maneira que nós temos para nos orientar no nosso planeta. Agora, se eu for falar de conceitos físicos, olha, a bússola está com o norte apontado para cima. Significa que aqui em cima eu tenho um sul. O norte aponta para o sul. Sul magnético. E aqui embaixo você vai ter o norte magnético. Então, como é que fica a orientação das linhas de campo magnético do nosso planeta? Fica assim, apontando de baixo para cima. Beleza? Porque é do norte magnético para o sul magnético. O sul magnético coincide com o norte geográfico e o norte magnético coincide com o sul geográfico. Não esquece disso. Vamos então para a nossa próxima folha. Bora lá, achei, foi. Então, orientação do campo. Cara, isso aqui é uma das coisas mais importantes quanto à matemática, tá? Nós vamos falar que o campo magnético está entrando na folha, ou entrando no quadro, ou entrando na tela, quando ele for representado por um X. Beleza? Entrando X. Logo, saindo, vai ser um ponto. Entrando X, saindo um ponto. Só para identificar mesmo. E você vai ter aqui a famosa força magnética. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar aqui sobre a famosa regra da mão direita. Para que serve a regra da mão direita? Ela orienta a força magnética. Você vai dizer o seguinte, esses dedos aqui, ó, anelar, médio, indicador, que estão apontando nessa direção, eles indicam o campo magnético. Então, pega a sua mão direita, aqui parece que eu desenho a mão esquerda, mas enfim, é a mão direita, tá? Então, com a mão direita, você vai ter o campo magnético sendo direcionado pelos seus dedos, indicador, médio, anelar e mínimo. Deixa a mão da forma como está desenhado aqui, tá? Com o seu indicador formando 90 graus com o polegar. O seu polegar, ele vai indicar a velocidade. A velocidade que a partícula vai ter.
E a palma da sua mão ou o lado oposto da mão vão estar indicando a orientação dessa força. Calma que eu já vou falar sobre isso. Se for uma carga positiva, você vai dizer que a força magnética tem a direção da palma da sua mão. Então, ó, a força magnética vai estar perpendicular à palma da sua mão, se for positivo. Se for negativo, nós vamos falar que quem vai mandar na orientação da força magnética são as costas da sua mão. Beleza? Que é a face oposta. Então, se for carga negativa, face oposta. Beleza? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Força magnética sobre partículas carregadas. A fórmula que nós vamos utilizar para poder trabalhar com força magnética vai ser essa. Força magnética é igual a QVB seno θ. Esse θ é o ângulo formado entre a velocidade e o campo, que geralmente é 90 graus, ou seja, só corrigir aqui, geralmente é 90 graus, ou seja, é igual a 1. Contudo, posso falar que a força magnética, FB, vai virar QVB. Tranquilo? Quem é Q? Carga elétrica. Vai anotando isso aqui, tá? Quem é Q? Carga elétrica. Quem é V? A velocidade. E quem é B? O campo elétrico. Certo? Então, vamos imaginar que aqui em cima, eu tenho essa carguinha, ó, de que aqui em cima, essa carguinha vai entrar nessa região de campo magnético. Você pode perceber que o campo magnético está entrando. Então, eu quero que você siga as minhas instruções a partir de agora. Como o campo magnético está entrando e o campo é indicado pelos seus dedos, indicador, médio, anelar e mínimo, eu quero que você coloque os dedos entrando na tela, certo? Apontando para a tela. Possível encostando mesmo. Aí, você vai perceber que o seu polegar vai estar apontado para a esquerda, que é exatamente a orientação que está no desenho. Então, o que você vai dizer? Se a carga é positiva, a palma da sua mão é que manda. Ela indica a orientação da força. Concorda que a palma está apontada para baixo? Significa que a força magnética está para baixo. Se a carga for negativa, são as costas da sua mão que estão mandando. Concorda que as costas da sua mão estão apontadas para cima? Então, significa que a força magnética estaria apontada para cima. Nesse caso, eu coloquei uma força que vai atuar sobre uma partícula positiva. Então, a palma da minha mão aponta para baixo. Consequentemente, a força magnética também vai estar apontando a força magnética para baixo. Essa partícula tentava andar para a direita e ela recebeu uma força para baixo. O que ela vai fazer? Ela vai efetuar uma curva. Então, ó, agora é a nova orientação dessa partícula. Só mudar aqui. Essa partícula fez a curva, então agora ela tem a sua velocidade apontando para baixo. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar os dedos apontados para a tela. Então, ó, campo entrando, os dedos estão entrando. A velocidade não está para baixo? Então aponta o seu polegar para baixo. Concorda que a palma da sua mão ficou apontada para a direita? Como ela é uma carga positiva, o exemplo todo será feito com uma carga positiva, eu posso dizer que a força magnética vai estar, então, apontada na direção da palma da sua mão, para a direita. Então, continuando. Mais uma vez, a carga queria ir para baixo, só que a força puxou ela para a direita. O que ela vai fazer? Uma curva. Então, mesma coisa, bota os dedos para dentro, o seu polegar está para a direita, a palma da sua mão agora aponta para cima, logo a força magnética aponta para cima. O que a partícula vai fazer? Curva. Então ela vai virar, certo? A palma da sua mão, mesma coisa. Os dedos empurrando a tela, o seu polegar para cima, consequentemente a palma da sua mão vai estar voltada para a esquerda. Então, o que nós podemos dizer? Que sempre que o problema falar sobre partículas, cargas elétricas se movendo em um campo magnético, o que o cara vai fazer? Ele vai efetuar uma curva. Ele vai se meter em um movimento circular. Só um segundo. Só fechei a porta aqui.
ele vai se meter no movimento circular. E nesse movimento circular, qual é a força que está apontada para o centro? Se você conseguiu me acompanhar aqui, nós sabemos que a força que aponta para o centro é a força magnética, certo? Está apontando para essa posição aqui. Qual é o nome da força que aponta, ou melhor, qual é o nome da resultante das forças que aponta para o centro? Centrípeta. O que nós vamos dizer que a força magnética é uma força centrípeta. Então você vai ter que QVB é igual a mv ao quadrado sobre r. A partir daí é aquela dedução que nós já sabemos, tá? Vou cortar a velocidade e vou desenvolver de acordo com o que o problema quer. Eu vou ter um exemplo ali, daqui a pouquinho eu vou resolver com vocês. Então, seguindo para a próxima etapa, é quando você tem força magnética em fios percorridos por corrente elétrica. Então, a corrente elétrica nada mais é do que uma carga elétrica que está se movendo. Tá? Quando as cargas se movem, nós chamamos de corrente. Então, essas cargas orientadas numa única direção vão estar subindo. O campo, mais uma vez, está para dentro. Quando você fala sobre fios, guarda isso aqui, ó. Quando você fala sobre fios, você vai considerar que eu tenho uma carga positiva. Não esquece, certo? Então, se a carga positiva, para que isso vai servir? Para você saber que é a palma da mão. Você vai usar a palma da sua mão aqui, certo? É a sua referência. Então, vai ser o seguinte. Os seus dedos estão apontando para dentro, né? Estão apontados para a tela. O seu polegar tem a direção da velocidade, tem a direção da corrente elétrica. Então, o seu polegar está apontado para cima. Concorda que a palma da sua mão está agora voltada para a direita? Se você está fazendo certinho, como eu estou te orientando, a palma da sua mão está apontada agora para a esquerda, desculpe, esquerda. Então, quer dizer que a força magnética, porque como eu falei, carga, eu vou sempre considerar a corrente elétrica como sendo uma carga positiva, logo a força magnética vai estar apontada para a esquerda, que é a orientação da palma da sua mão. Como é que vai ficar essa relação? Você vai falar que a força, que é igual a QVB, força é igual a carga vezes. Quem é a velocidade? A velocidade é o ΔS. Nesse caso, ΔS é o tamanho que o fio tem. Então, vou chamar de L, que é o comprimento do fio. Beleza? Então, L, que é o comprimento. Vai ficar ΔS, que é o L, sobre ΔT, vezes B. Só que nessa relação aqui de multiplicação e divisão, eu vou calhar de ter carga dividido pelo tempo. Carga dividido pelo tempo, nós chamamos de corrente elétrica. Corrente é carga sobre o tempo. Ah, mas você não falou de eletricidade. Guarda isso. A gente vai falar mais para frente. Isso não vai ser um empecilho para você, não. Então, ILB. Ou, como é mais fácil de lembrar, a força magnética é o π. Então, como é que vai ficar isso? Se você estiver se referindo a uma partícula carregada, você vai usar o QVB. E o QVB é igual a força magnética. Não esquece. Se você estiver usando um fio, a fórmula que você vai usar é o π. Em ambos os casos, você vai estar utilizando o campo magnético, obviamente, porque é a força magnética. Então, o campo magnético, ele vai ter como unidade o T, que vem de Tesla. Certo? Em homenagem a Nikola Tesla. Essa você, não sei se você já ouviu falar, né? Mas Nikola Tesla também é referenciado pelaquela marca do Elon Musk. A marca de carros Tesla vem disso. Da história da eletricidade, assim por diante, eletromagnetismo. Ok? Então, bora lá fazer uns exercícios desse troço para dar uma fixada.
Então, ó, exemplo 1. Calcule o raio da curva que uma carga negativa de 10 a menos 2, de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs realiza ao entrar perpendicularmente a um campo magnético de 4 Tesla com uma velocidade de 100 metros por segundo. Dado a massa é de 4 vezes 10 a menos 5 kg. Então, o que a força magnética faz? Na partícula curva, posso falar que a força magnética é igual a QVB, que é a mesma coisa que mv ao quadrado, sobre o R. Como o V aparece dos dois lados, eu cortei. Então, substituindo aqui, vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes 10 a menos 6 vezes o campo, que é 4, é igual a massa, 4 vezes 10 a menos 5, vezes a velocidade, que é 100, dividido por R. Mais uma vez, posso cortar 10 a menos 6 com 10 a menos 5, que vai embora completamente, sobrando aqui menos 1. O 4 consegue cortar dos dois lados. Esse 2 consegue ser cortado com esse 100, que vira 50. Esse R está dividindo, então sobe multiplicando. Então, você vai ter R vezes 10 a menos 1 é igual a 50. R é igual a 50 sobre 10 a menos 1. Ou seja, 500 metros. Então, para esse caso, a partícula vai efetuar uma curva de 500 metros de raio. Tamo junto? Qualquer coisa, volta esse vídeo. Seguindo. Calcule a intensidade do campo magnético que atua sobre cada parte do fio responsável pelo equilíbrio no bloco, dado L igual a 40 centímetros. Então, a primeira coisa que eu botei aqui, 40 centímetros, já coloquei de propósito, né? Vamos transformar isso aqui em 0,4 metros para ir para o sistema internacional. É um fio. Se é um fio, é o BIL. Então, o que eu quero que você se ligue? Se a massa desse cara é 40 kg, eu posso falar que o peso dele é 400. E nós sabemos que a força para cima é igual à força para baixo, porque está em equilíbrio. Eu disse isso. Então, eu vou dizer também que a força resultante vai surgir, como eu falei da regra da mão direita, né? A força é sempre perpendicular ao fio. Se você fez a regrinha, você vai ver que a força magnética vai ter essa orientação aqui, ó. Ok? Então, tem duas forças com as orientações indicadas. Como aqui eu estou trabalhando com equilíbrio, força magnética, elas são iguaizinhas, o comprimento do fio é o mesmo, de cada lado. Então, isso aqui é 40, isso aqui é 40, beleza? Então, como esse carinha está trabalhando com equilíbrio, automaticamente nós temos que fazer o quê? Dividir. Então, vou decompor a minha força em uma força em Y aqui. Ah, mas não tem também a força em X? Tem, mas o que importa para a gente é em Y, porque o peso está em Y. Então, ó, FY, FY. Tem FX, mas eu nem vou colocar. Então, o que nós falamos? Eu posso dizer que a força em Y mais a força em Y é igual ao peso. Logo, 2 vezes a força em Y é igual a 400. Logo, a força em Y é igual a 200 newtons. Certo? Só que quem é essa tal força em Y? Lembra do plano inclinado? No plano inclinado, vou fazer aqui uma representaçãozinha. Quando eu coloco um ângulo nesse ponto, eu falo que o peso vai estar apontando para baixo, né? Aqui seria o PY e aqui seria o PX. E nós falamos que esse ângulo θ, deixa eu mudar a cor, esse ângulo θ é o mesmo ângulo que aparece aqui. Se eu prolongar esses caras, eu vou ver que esse ângulo vai estar aqui, ó. Eles são alternos. Ou seja,
o ângulo de 60 graus aparece aqui nos dois lados. Certo? Ele não está colado com o ângulo de 60? Colado cosseno. Então, quem é a força em Y? A força em Y é a força magnética vezes o cosseno de 60 graus. Isso é igual a 200. Então, você vai ter π vezes cosseno de 60 é meio, que é igual a 200. Esse 2 sobe multiplicando, então falo que o π vale 400. Beleza? Então, seguindo aqui, quem é o campo? Não faço ideia. Quem é a corrente? 2 amperes. Eu coloquei aqui no desenho. E o comprimento do fio de cada lado? 0,4. Isso é igual a 400. Vou cortar de uma vez. Aqui, ó, 0,4 com 400 vira 100 e 0,1. Então, jogando para o outro lado, você vai ter que B é igual a 100 dividido por 0,2. Então, isso aqui vai dar para a gente, se eu divido por 2 em cima e embaixo, eu fico com 50 por 0,1. Ou seja, 500 teslas. Certo? Esse segundo exercício que eu botei aqui é mais um estilo SpaceX. Se você procurar na sua apostila, você vai ver que existem alguns exercícios falando sobre isso. Então, já comece a resolver alguns desses exercícios. Se ele falar alguma coisa sobre corrente elétrica que gera campo magnético, está fora. Não quero que você se preocupe com isso agora. No momento, nós estamos falando de força magnética somente. Ok? Então, galera, é isso. Nossa aula de hoje vai ficar por aqui. E vou mandar, claro, a nossa lista de exercícios para trabalhar. Um forte abraço para você. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Bora lá, galera. Vamos falar aqui sobre eletromagnetismo. O que é isso? É quando você consegue relacionar magnetismo e eletricidade. Como assim? Eu consigo criar o magnetismo através da eletricidade e a eletricidade através do magnetismo. Beleza? Então, isso aqui nós chamamos de eletromagnetismo. Agora, os assuntos não são isolados. E o que a gente vai pensar é o seguinte. Teve um experimento chamado experimento de Hans Christian Ørsted, onde ele percebeu que cargas elétricas em movimento conseguem gerar correntes elétricas. Como assim? Ørsted tinha na sua mesa um fio e uma bússola. O fio de um circuito elétrico. Quando ele ligou esse fio, ele acidentalmente fez isso perto da bússola e percebeu que a bússola defletiu, ela foi desviada. Então ele repetiu o experimento e comprovou. Uma corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, conseguem gerar campos magnéticos. Beleza? Então o experimento consistia nisso. Antes, ele fez o que? Alinhou o fio à bússola. Então, ó, norte, sul, sul, norte, né? E aqui está o fio. Quando ele percorreu esse fio com uma corrente elétrica, você tem essa representação aqui, ó. A bússola mudou sua direção. Cara, o que muda a direção de uma bússola? Pô, o campo magnético. A bússola interage com o campo magnético. Significa que a corrente gerou um campo magnético. Então, ó, não esquece. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Ok? E aqui nós temos 4 casos para poder analisar. Para o Enem, basicamente a gente analisa 2, expande para um terceiro e raramente a gente ouve falar de um quarto. A gente vai estar pensando mais nesses 2 primeiros casos aqui. Show de bola? A ideia é o seguinte, como qualquer campo, quanto mais longe eu estiver do fio, que está com a corrente elétrica, menor é a intensidade dele. Então eu botei aqui 3 circunferências, tá? Quando eu passar uma corrente elétrica por esse fio, corrente elétrica aí, eu tenho 3 possibilidades de campo. Na verdade, eu tenho infinitas, né? Mas aqui essas 3 possibilidades estão cada uma com uma distância. Então aqui a primeira distância é o primeiro campo. Segunda distância, segundo campo. Terceira distância, terceiro campo e assim por diante. Qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula vai ser essa aqui. Campo magnético é igual a μ0i sobre 2πr.
tem um μ0? É chamado de permissividade magnética, é uma constante, fica tranquilo, o problema vai te fornecer, tá? Vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Quem é o R? É o raio. Como assim? Se você percebeu, uma circunferência. Esse raio representa a distância que você se encontra do fio. Ok? Então, se for o raio 1, aqui é o campo 1. Se for o raio 2, aqui é o campo 2. Se for o raio 3, aqui é o campo 3. E assim por diante. Tá? Para cada distância, eu vou ter um campo correspondente. Segundo, na espira circular. O cálculo que você vai fazer aqui na espira circular vai ser o seguinte. Campo é igual a μ0i sobre 2r. Mesma ideia. A diferença é que está sem o π. Ok? Então, o que eu quero que você preste atenção aqui? Na espira circular, eu tenho a possibilidade de estar girando a corrente no sentido horário ou sentido anti-horário. Outro detalhe, eu acabei não falando o que é uma espira circular. Uma espira é um caminho fechado, um fio. Tá? Então, se eu pegar um circuito elétrico, eu posso falar que isso aqui é uma espira, só que é uma espira quadrada. Eu posso falar que isso aqui é uma espira triangular. Então, espira é todo o caminho fechado, certo? Feito de material condutor, que vai ser percorrido por uma corrente elétrica. O mais comum é a espira circular, que é esse caso que a gente está analisando. Como eu falei, a corrente elétrica pode girar no sentido horário ou anti-horário, vai depender do problema, certo? E eu vou dar uma pausa aqui agora para eu falar da regra que nós vamos utilizar para poder falar do campo magnético, que é a regra da mão direita do eletromagnetismo. Beleza? Então, vamos lá, só um segundo. Bora lá então rapidinho, aquela pausa para eu falar da regra da mão direita. Aqui nós vamos falar sobre fio reto. Então, na regra de mão direita para fio reto, você vai ter o fio na palma da sua mão. Você vai imaginar essa situação aqui. Olha, onde o fio está na palma da sua mão, beleza? O seu polegar indica a orientação da corrente elétrica e os demais dedos, indicador médio, anelar e mínimo, vão estar girando, representando o campo magnético. Então, o campo magnético está girando ao redor desse fio, beleza? Se a corrente estivesse descendo, então eu estaria girando dessa maneira aqui. O que você tem que se ligar sempre? Muito cuidado nisso. Aqui o campo magnético está entrando, então eu represento por um X. Consequentemente, do outro lado, o campo magnético vai estar saindo, eu represento por um ponto. Então, essa é a representação da regra da mão direita, versão do fio reto. Então, vamos falar sobre a segunda parte da regra da mão direita no eletromagnetismo. É o seguinte, quando eu tenho uma espira, tá? Uma espira, uma bobina, um solenoide, na verdade, qualquer circuito elétrico, qualquer caminho fechado, beleza? Pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser uma circunferência. O mais comum é a circunferência. O que vai acontecer? Eu vou falar que a corrente elétrica tem duas possibilidades, está aqui no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se por acaso a corrente elétrica estiver no sentido horário, pela antiga regra que eu falei, eu vou dizer o quê? O polegar é a corrente, então meu polegar tem que dar a volta aqui, ó, nessa espira toda. E como é que vai ficar o campo magnético que essa corrente gera? Eu vou falar que aqui, ó, pela regra anterior, o campo vai estar circulando o fio, ou seja, do lado de dentro da espira ele está entrando e do lado de fora da espira ele está saindo. Numa espira, nesses circuitos fechados, a gente sempre quer saber qual é o comportamento do lado de dentro. Então, de fora está saindo, mas dane-se, o que importa é só lá no interior dessa espira. Ok? Então, quer dizer que, se por acaso eu mudasse a orientação da corrente elétrica, se eu falasse que a corrente elétrica agora está no sentido anti-horário, né? Como é que ficaria? Meu polegar teria que ir para o sentido contrário. Então, ficaria o seguinte, ó, aqui em cima ele entra, aqui embaixo ele sai, certo? Gabriel, mas é a mesma merda. Então, aqui eu vou te dar um macete para você não ter que ficar fazendo isso na hora da sua prova. Porque se for uma questão assim, onde você tem simplesmente a seção da espira, é mole. Mas se ele representar essa espira de uma maneira diferente, ou simplesmente de lado, ó, uma espira de lado já fica mais difícil de representar. Então o macete é o seguinte, só para espiras, bobinas e solenoides, você vai falar que
O seu polegar agora é o campo magnético e os seus demais dedos, indicador médio, anelar e mínimo, são a corrente elétrica. A gente vai fazer essa inversão. Isso para quando? Espiras, bobinas e solenoides, somente. Então a ideia é o seguinte: como a corrente elétrica está no sentido anti-horário, os dedos têm que estar no sentido anti-horário. E olha só para onde é que meu polegar aponta quando eu faço essa rotação. Pô, meu polegar não está apontando para fora, meu polegar está apontando para fora, assim como o campo magnético. Beleza? Vê se você percebeu, vou fazer o contrário. Ó, agora a corrente elétrica está no sentido horário, né? Se a corrente elétrica está no sentido horário, meus dedos têm que estar girando no sentido horário. E quando eu faço essa rotação, meu polegar está apontado para onde? Pô, meu polegar está apontado para dentro do quadro. Então, esse aqui é um macetinho que ajuda e muito. É muito melhor do que você ficar girando o seu pulso na hora da prova, na espira. Então, se for espira, bobina e solenoide, eu vou usar essa segunda regra da mão direita. É regra para espiras. Show de bola? Qualquer coisa, fala para mim. Então, feito isso, espero que você tenha entendido. Qualquer problema, fala para mim. No fio reto, nós temos uma regra para a mão direita e na espira circular nós temos uma outra regra, uma simplificação da regra, né? Então vamos lá. Se a corrente elétrica está girando no sentido horário, eu percebo que aqui no centro dessa espira o campo magnético está entrando. Então, ó, campo representado por um X. Se a corrente está girando no sentido anti-horário, eu percebo pela regra da mão direita, né, o segundo caso da espira, que o campo magnético está saindo, representado por um ponto. Mas vamos olhar para um ímã. Porque se você parar para pensar, a espira virou um ímã. Ah, não entendi. Só você pensar o seguinte. Pega uma circunferência, pega uma folha de papel. Tá? É sério, faz isso que eu estou falando. Pega uma folha de papel. Imagina que essa folha de papel, ela tem as bordas metálicas, ou seja, a sua folha de papel é uma espira. Tá certo? Ah, mas é retangular. Dane-se, é uma espira. Sendo uma espira, ela pode ter uma corrente no sentido horário ou no sentido anti-horário. Certo? Mas se você olhar para esse lado da folha que está virado para você, ela está girando no sentido horário. Ok? Mas se você olhar o verso da espira, a mesma corrente, pô, vai estar no sentido anti-horário. Então, a corrente que gira de um lado, por mais que seja a mesma, quando você troca a orientação, muda o seu sentido. Na verdade, você tem uma percepção diferente do sentido dela. Então, pô, Gabriel, a corrente elétrica vai ter sentido horário e anti-horário ao mesmo tempo? Exatamente isso. E aí que eu quero falar com você. O que acontece? Se eu pego um ímã e eu olho para ele, se eu parar aqui e ficar encarando, ficar olhando esse polo, obviamente eu não vou estar enxergando nada. Mas finge que você tem o poder de enxergar o campo magnético. Quem libera o campo magnético? Não é o polo norte? Então aqui, ó, você estaria enxergando o campo magnético sair desse polo. Você enxergaria o quê? Um ponto. Aí você usa o seu poder de enxergar o campo para olhar do outro lado. Se você olha do outro lado, você vai ver o quê? Pô, o polo sul. E o polo sul é onde o campo magnético entra. Beleza? Polo sul é onde o campo magnético entra. Se está entrando, você vai enxergar um X. E é exatamente isso que nós temos da espira. Se de cada lado eu tenho o sentido da corrente, de cada lado eu tenho um campo entrando e um campo saindo. Ou seja, a espira circular, ou quadrada, ou triangular, uma espira qualquer, se comporta como um ímã, porque ela tem dois lados. Um lado entra, o outro lado sai. Um lado é um polo norte, o outro lado é um polo sul. Putz, Gabriel, como é que eu vou decorar essa porcaria? É só você pensar o seguinte, não está no sentido horário? Se está no sentido horário, eu consigo desenhar um S. S de sul magnético. Aqui não está no sentido anti-horário? Se está no sentido anti-horário, eu consigo desenhar um N. N de norte magnético, né? Sul, norte. Tamo junto? Qualquer coisa me pergunta, beleza? Então, bora lá. O que seria uma bobina? Se você entendeu a espira circular, bobina é a mesma porcaria. A bobina são várias espiras, tá? Ao invés de você ter uma, você vai ter 2, 3, 4, 5, 10 mil, tanto faz. É a mesma porcaria.
E você vai dizer que, por simplificação, todas essas espiras são idênticas. Então, se eu quiser saber qual é o campo de uma bobina, por exemplo, de 1000 espiras, eu vou falar que é o μ0i, ou seja, o campo de uma única espira vezes 1000. Beleza? Por isso eu vou botar um n aqui. Quem é o n? É o número de espiras. Se forem 10, n é igual a 10. Se for 20, n é igual a 20. E assim por diante. Tá? É a mesma coisa que a espira circular, só que com várias espiras. E, finalmente, o solenoide. Cara, o solenoide é o menos provável de cair, porém já até caiu na prova do Enem. Cara, se eu não me engano, foi em 2009. De 2009 a 2012, se eu não me engano, caiu essa questão. Só que na hora, o problema, a questão enunciada dizia o que era uma espira, um solenoide, desculpa. Ele dizia qual era o comprimento, dizia a constante, dizia a corrente, dizia tudo. E ainda te dava fórmula. Atenção, a própria prova te dava uma fórmula. Por quê? Porque esse troço não é muito cobrado. Então, automaticamente ele quis te ajudar. O Enem tem muito disso. Então, ó, como é que ficaria o campo aqui? N μ0i sobre L. N, número de voltas. Mi, constante. I, corrente. E L é o comprimento do solenoide. Beleza? Então, é isso aqui que você precisa começar a entender sobre o eletromagnetismo. Que você consegue gerar o campo magnético através da corrente elétrica. Tá legal? Depois eu vou falar do contrário. Vamos lá. Próximo quadro. O depois chegou muito depressa. Então, nesse próximo quadro, a gente já vai falar sobre esses casos. O que acontece? Existe uma coisa chamada de fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? É uma contagem, tá? Quanto do campo magnético está passando naquela região. Simplesmente isso. Como é que você calcula o fluxo magnético? Ó, a expressão é um pouco mais feia, mas a gente vai dizer que é somente campo vezes a área, tá? Na verdade, tem um cosseno de θ que a gente vai descartar. O que é o fluxo magnético? É o campo vezes a área. Beleza? Se eu for comparar aqui duas superfícies, essa superfície 1 e essa superfície 2, que superfície tem maior fluxo? A1. Concorda que A1 tem mais campo. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 16. Então, eu tenho 16 linhas de campo entrando nessa superfície. Na 2, eu só tenho 8. Né? Então, eu posso falar que o fluxo 1 é maior do que o fluxo 2. A contagem 1 é maior do que a contagem 2. E aí a gente tem que entender o seguinte. A natureza, ela sempre se opõe à mudança. Tá? A natureza não quer mudar. Ela quer ser constante. Ela quer ficar do jeito que ela está. Ela é feliz daquele jeito e não aceita que ninguém a mude. Ok? Então, se a natureza se opõe à mudança, ela vai se opor à mudança do fluxo magnético. Ah, é? Como? A espira gera um campo magnético contrário à mudança. Como? A espira gera uma corrente elétrica. Certo? Então, a natureza vai se opor à mudança. Por quê? Porque a espira não quer mudar o campo. Então como é que ela vai impedir a mudança de campo? Gerando um campo próprio. Como é que essa espira gera um campo próprio? Gerando uma corrente elétrica, que foi o que nós vimos no quadro anterior. Não se desespera, fica comigo, eu vou te mostrar agora nesse exemplo, que é chamado de lei de Lenz. A ideia é o seguinte, essa espira aqui, que está em preto, eu tenho uma espira em preto e uma espira em cinza. A em preto é o antes. Tá? Pensa que aqui eu tenho essa espira e ela está em equilíbrio, ela está de boa, ela não quer se mudar, ela não quer guerra com ninguém. Ela está paradona lá. E o campo magnético que atravessa ela é correspondente a esses três carinhas. Ó, 3. Então, vou chamar de 3. Tá? Quanto é o fluxo? 3. Acabou. Só que alguém chegou lá e puxou a espira à força para a esquerda. Certo? Quando você puxa a espira para a esquerda, onde antes atravessavam 3 linhas, agora estão atravessando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, agora ele aumentou para 7. Você acha que a espira vai deixar isso barato? Não. Por quê? Porque a natureza se opõe à mudança. Certo? Ela não quer que a espira mude.
Ela quer que o fluxo continue como quem? 3. Já que aumentou, a própria espira vai se opor para poder fazer com que esse campo, esse fluxo, diminua. Ok? Então, ó, a própria espira vai gerar um fluxo contrário. Pô, quanto é que vai valer esse fluxo? Só você pensar. Se tinha 3, agora é 7, esse fluxo contrário tem que valer quanto? 4. Porque 7 menos 4, ela vai voltar a ser 3. Ok? Então, a natureza gerou um campo magnético interno. Vou chamar de campo magnético induzido, ó, B, induzido, ok? Que se opôs à mudança do campo magnético, fazendo com que ele voltasse a ser o que ele era antes. Ah, mas como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Simples. Se o campo aumenta, a natureza faz algo contra ele, ou seja, faz com que ele diminua. Ah, e se o campo magnético diminuir, como nesse caso? Aqui o campo, ó, 1, 2, 3, vale 3. A natureza quer que mude? Não, ela quer que continue como 3. Se por acaso eu afasto a força essa espira, é sempre afastado a força, tá? Se por acaso eu afasto a força essa espira, aqui quanto ele chegou a ser? 1. A espira está feliz com isso? Não, ela quer que ele volte a ser 3. Então a própria espira faz o quê? Gera um campo a favor que tenha 2 unidades. Por quê? 2 mais 1 volta a ser 3, que é o que ele era no início. Entendido isso? Então, esse cara aqui é o campo induzido. Show de bola? Só que o problema, eu espero que você tenha entendido isso, qualquer coisa pode me mandar mensagem, por favor. Isso aqui é um dos assuntos mais difíceis do ano, porque é muito abstrato. Tá? É absurdamente abstrato mesmo. Então, se você não entendeu isso, me manda a sua dúvida. Eu vou botar algum vídeo aqui falando aplicações sobre isso. Tá? Mas vamos lá. O que geralmente o Enem cobra? Ou o que ele já cobrou em anos anteriores? Ele cobra o sentido dessa corrente induzida. Ele quer saber qual é o sentido, porque se tem um campo induzido, esse campo foi gerado por uma corrente elétrica. Então, qual é a orientação dessa corrente elétrica? E aí, por isso que a gente vai usar a linda segunda regra da mão direita, a regra da espira. Né? Por quê? Olha só para o exemplo de cima. O campo magnético, ou seja, o seu polegar, não está apontado para a esquerda? Eu quero que você faça isso na tela. Campo magnético voltado para a esquerda, meu polegar está voltado para a esquerda. Do lado de cima, o campo está, a corrente então está subindo, né? E entrando na folha, e do lado de baixo a corrente está saindo. Significa dizer, pela rotação dos dedos, que a corrente elétrica está subindo do lado de fora e descendo do lado de dentro. Certo? Então já tem um sentido. Agora, se eu tenho aqui nesse exemplo de baixo, um afastamento, o meu polegar está apontado para onde? Meu polegar está apontado para a direita. Se o meu polegar está apontado para a direita, em cima a corrente está saindo e embaixo a corrente está entrando. Então eu posso falar que a corrente elétrica está descendo esse fio pelo lado de fora. E pelo lado de dentro ela vai estar subindo. Beleza? Então você tem que identificar qual é a orientação. Ok? Então não esquece disso. Como eu falei, eu vou botar alguns exercícios sobre esse assunto. E eu vou continuar fazendo exercícios semana que vem, sendo essa semana de revisão. Eu vou dar uma ênfase maior nessa parte de lei de lens na semana que vem. Beleza? Eu vou botar exercícios de óptica e vou botar, acho que foi óptica que nós vimos anteriormente. Óptica e magnetismo, né? Aquela revisão mensal que eu sempre faço, que eu vou trazer um pouquinho. Vai ter questões de lei de Lenz, ok? Só para a gente treinar. Então, seguindo, recapitulando, aliás. A natureza se opõe à mudança. Como? A espira gera um campo contrário à mudança. Se está aumentando, o campo vai ser contrário, fazendo com que ele diminua. Se o campo está diminuindo, o campo externo, né, do ímã estiver diminuindo, vai gerar um campo a favor
desse campo que está diminuindo, ou seja, contrário a uma mudança, que seria a diminuição, que vai fazer com que o campo seja forte de novo. Como? A aspira gera uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que a aspira gera se opõe à variação do campo. Beleza? Então, bora lá. Nosso último quadro aqui. Lei de Faraday-Lenz. Já te adianto, isso aqui é pouquíssimo citado, eu só estou colocando aqui só para você saber mesmo. Então, nós utilizamos isso pela chamada de indução eletromagnética, né? Para poder trabalhar, utilizar a eletrodinâmica. Então, essa lei de Faraday-Lenz é uma matematização. Ela diz que a DDP, força eletromotriz, a FEM, é uma DDP, é igual à variação do fluxo no tempo. Esse fluxo é o fluxo magnético. Então, a gente pode dizer que esse cara é a mesma coisa que a variação do fluxo é o campo vezes a área sobre o tempo. Ok? Aqui eu vou extrapolar, falar de uma situação particular. Pensa que aqui você tem um trilho, beleza? Esse trilho é fixo. E nesse trilho, eu vou colocar um lado móvel, certo? Esse lado vale X. Esse outro lado aqui, vou chamar ele de L, fica melhor, L. Esse outro lado aqui vale X, ok? Isso aqui tudo está imerso num campo magnético. Beleza? O campo magnético está lá. Até mudar para isso aqui, essa letra para não confundir, tá? Tá, vou chamar de S mesmo, para ficar mais familiar com a cinemática. Então, como isso aqui está dentro de um campo magnético, se eu mudar o fluxo, eu vou gerar uma corrente elétrica, né? Por quê? Porque vai gerar uma tensão. Então, vamos dizer que esse fio L se moveu para a direita com uma velocidade V. Então, olha, ele estava aqui, agora o fio L está aqui, agora o fio L está aqui. Concorda que esse comprimento aqui está mudando? Ele está crescendo o tempo inteiro. Então, agora, como ele está mudando, eu vou chamar de ΔS. Então, a minha área vai ficar o seguinte. Você vai ter que B vezes... Isso aqui não é um retângulo? Qual é a área do retângulo? A altura vezes a base. Quem é a base? É o ΔS, dividido pelo tempo. ΔS dividido pelo tempo é a velocidade. Então, a DDP, que é a tensão, é igual ao BVL. Putz, Gabriel, preciso saber isso aqui? Sinceramente, eu acho muito difícil de aparecer na sua prova. Eu só estou colocando isso aqui. Esse assunto aí, essa parte da matéria, só por desencargo de consciência. Eu vou até colocar um exercício para você resolver, mas é mais por desencargo de consciência mesmo. Só para caso caia, que eu acho muito pouco provável cair, ser honesto com você, não vai cair. Caso caia, você fala assim, putz, eu vi isso aí. Tá? Então lembro da forma. Mas pouquíssimo provável. O que você tem que entender? A variação do fluxo no tempo gera uma DDP. Certo? Só isso. E os transformadores. Tá? Isso aqui já é mais comum, até mesmo na UERJ. A prova da UERJ pode cobrar. Então, funciona da seguinte maneira. Todo transformador tem um enrolamento primário e um secundário. Aliás, para que serve o transformador? O nome transformador, na verdade, é até equivocado. Certo deveria ser aumentador ou redutor de tensão. Por quê? Imagina que você está numa região rural onde você tem difícil acesso à eletricidade. A tensão que chegaria pelos cabos a rede elétrica seria muito baixa. Não seria tão baixa que não conseguiria fazer com que os aparelhos funcionem corretamente. Então, o que eles fazem? Eles colocam um transformador que faz com que aquela tensão que chega baixinha fique grande, chegue aos 110, 220 volts. Ou então, perto de uma usina, imagina só, perto de uma usina, energia no talo. Quando você ligar seu aparelho numa tomada naquela região, pode ser que a tensão elétrica seja tão forte, mas tão forte, que seus aparelhos queimem. Então você tem que procurar tensões menores. Vamos dizer que a tensão num bairro é de 1000 volts. Então eles colocam um transformador para poder diminuir a tensão
e não danificar os seus aparelhos. Então, o transformador serve tanto para aumentar quanto para diminuir a tensão, de acordo com a necessidade local. Tá? Todo transformador tem dois enrolamentos, o chamado enrolamento primário e secundário. São espiras. Tá? E quanto mais espiras, maior a tensão. Então, se o sentido fosse esse aqui, ó, significaria que eu estou indo de uma tensão baixa para uma tensão alta. Eu estou querendo aumentar a tensão. Se o sentido fosse esse aqui, ó, eu estaria de uma tensão alta para uma tensão baixa. Eu estou querendo diminuir a tensão. Beleza? Então não esquece. Quanto mais espiras, maior é a tensão. Tanto que eu coloquei aqui esses caras proporcionais. O transformador só tem duas formas. Tá? Uma delas é U1 sobre N1 é igual a U2 sobre N2, número de espiras, ADDP, e aquela famosa fórmula da conservação de energia. Potência 1 é igual a potência 2. Toda energia que chega do lado esquerdo é transmitida para o lado direito e vice-versa. Tá certo? Só que a gente aqui vai falar potência e não simplesmente energia. Então, basicamente é isso. Essa é a parte que você precisa saber. Está na ponta da língua de eletromagnetismo. Tá legal? Então você precisa entender a história da formação da corrente elétrica gerando campo magnético e vice-versa, o campo magnético que gera corrente elétrica, e a questão do transformador. Certo? Então, qualquer dúvida que você tenha, fala para mim. Forte abraço para você, beijo no seu coração, tchau, tchau.